Então, gente, boa tarde, né? Vamos iniciar aqui com o Dr. Diego. Na realidade, assim, gente, vocês viram que a chamada foi de ontem para hoje. O Dr. Diego conversou comigo por conta, assim, de muito questionamento, né, dentro dessa medida provisória, dessa segunda possibilidade que o governo está dando aí dentro da medida provisória. E aí, por isso que a gente marcou um horário para o doutor Diego poder falar um pouco e vocês tirarem as dúvidas. Porque, às vezes, quando ele manda um e-mail, a coisa fica mais truncada e conversando fica mais fácil, né? Então, queria agradecer, doutor Diego, por o senhor tirar um tempinho com a gente. Muito obrigada. Né, dizer da importância sempre da gente ter o jurídico perto da gente. E dizer que quem vai fazer a finalização da fala, doutor Diego, a despedida, vai ser o senhor junto com o Márcio, o superintendente do Cinep, porque eu estou aqui entrando aqui no velório da professora Fátima Baltazar, que veio a óbito ontem à noite. E aí eu estou aqui representando o Cinep, tá bom? É porque é pouco tempo de velório, então não dá para a gente deixar de ir, por conta que ela sempre foi uma palestrante muito pontuada dentro da nossa instituição, né, o Cinep, tá bom? Então, Desculpe eu até a agradeço pergunta, a todos. Cris, mas foi Covid ou nada? Não, a professora Fátima vinha num sofrimento de um câncer já há 18 meses, sabe? E agora não conseguiu mais, tá bom? Então, queria até me desculpar por eu não estar junto com vocês, Não, escutando claro, eles, e tá? Me perdoe, tá bom? transmita aos familiares, a todos lá, os nossos pêsames também. Tá bom. Tá bom. Um beijo grande a todos e um abraço a quem está aí assistindo o Dr. Diego. Dr. Diego, muito obrigada, viu? Nada. Um beijo grande. Vamos bater um papo aqui. Bem, como a professora Cris colocou para todo mundo, a gente pensou uma coisa de ontem para hoje, porque realmente nós estávamos tendo uma chuva de perguntas, né? Todo mundo perguntando do piso ao teto, o que mudou, o que não mudou, como é que faz, como é que funciona, será que eu prorrogo, será que eu não prorrogo? Então, eu tenho certeza que deve ser a dúvida de todo mundo, e eu falei para a professora Cris, vamos fazer o seguinte, vamos marcar como a gente tem feito, uma conversa aberta, como a gente fez em várias outras oportunidades, e daí eu acho que eu respondendo a dúvida de um, eu vou respondendo a dúvida de todos, tá? Então, a gente vai construindo essas soluções. E, de qualquer maneira, isso eu pedi para fazermos hoje, porque eu estou redigindo um documento mais completo e vai ser publicado, vai ser divulgado para vocês na segunda-feira. Muita gente está querendo resolver o assunto hoje, precisa dar uma encaminhada em algumas coisas. Então, tudo é para ontem. Então, a gente vai dividir o nosso tempo aí para ver se conseguimos tirar mais as dúvidas do que o conteúdo total. E o conteúdo total, segunda-feira vai ter um material com todos os artigos, lado a lado, o texto da MP 9936 com o texto novo, o que mudou, e embaixo os comentários com considerações minhas um pouco mais extensas sobre cada um dos assuntos. Então, esse é um compromisso que eu assumi com a professora Cris, para que a gente tenha as duas coisas. Hoje, a retirada de dúvidas para a gente matar o assunto, e na segunda-feira um material de maior fôlego para que quem quiser ter alguma coisa para manusear e tirar suas dúvidas mais complexas, né, tenha o material para responder. Ok? Então, eu até vou inverter, o Gilson tinha colocado para eu fazer uma exposição de uns 20 minutos, colocando o que mudou, o que não mudou, né, viu, Gilson? Mas eu vou fazer diferente, né? Eu vou responder as dúvidas, e se não tiver pergunta sobre alguma coisa que mudou, no final eu completo, tá? Então, eu vou abrir a palavra aí, quem tiver dúvida, e vamos costurando isso juntos, sobre a MP, ok? Alguém quer abrir os trabalhos? Alguém quer fazer a primeira pergunta? Posso fazer, doutor Diego? Na verdade, Tá é mais para dar um início em toda essa questão. Em que medida afetariam as escolas particulares e todas aquelas que, por exemplo, aderiram a essa proposta de subvenção de governo, enfim, de toda essa medida provisória que aconteceu? Agora, em linhas gerais, o que eu gostaria de entender?
aquilo que eu consegui, vamos supor, na minha escola ou em qualquer uma das escolas, eu fiz as reduções, eu fiz a parada e já estou há 90 dias de tudo isso, né? E pretendia dar férias. E não sabia que, por exemplo, isso pudesse acontecer. Mas a minha previsão era de férias um pouco mais adiante. Como é que fica isso? Tá. Essa é uma das coisas que muita gente acabou descobrindo, porque uma coisa é você ter o contexto técnico, ó, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu faço, não faço. Outra, a gente vê a questão do o que é melhor, o que é mais adequado, o que é mais adequado para mim, o que é adequado para a minha escola, o que é mais adequado para o segmento do superior. Então, essa calibragem do que é melhor sempre é complicada, né? Porque realmente varia de cada um. Eu, antes de responder a tua pergunta, eu vou responder uma que provavelmente não vai ser feita essa pergunta, porque é uma pergunta extremamente delicada, indigesta, que é o seguinte: esses contratos da MP 936, que agora é Lei 14.020, eles são contratos que têm um compromisso dupla face, né? O governo subsidiou a empregabilidade de um grupo de trabalhadores no Brasil inteiro, no nosso setor também. Em troca disso, você mantém emprego, reduz carga, ou reduz parcialmente, ou reduz totalmente a carga. O governo dá uma subvenção de um valor que ele fixou indexado no parâmetro do seguro-desemprego. Só que vocês, no caso, as escolas, as universidades, as faculdades, se comprometeram a manter os empregos pelo período equivalente após o término dos acordos. Então, muitas escolas, muita gente se deu conta há uns 30 dias atrás, se deu conta, ou está se dando conta agora, de que quando chegar agosto, quando chegar setembro, talvez eu tenha que dispensar pessoas, ou auxiliares, ou professores, porque eu não vou precisar de todo mundo. Nos nossos tem sido uma coisa tão premente, né? Alguns se deram conta, mas não viram ainda como uma necessidade. Outros, mais o caso superior, já viram que isso era uma necessidade deles. E aí olharam as regras que tinham em cima da mesa, e por isso quem acompanhou deve ter visto que muitas dispensas ocorreram na semana passada, né? Então, assim, não houve nenhum... Se alguém pensar, puxa, o que foi que aconteceu? Aconteceu que, na verdade, a janela que normalmente se utiliza para fazer dispensa sempre foi até o dia 10 de julho, no superior. Tá? E quando chegou 10 de julho, mais a questão dos acordos, muitos gestores acabaram tomando essa decisão. Vale a pena eu prorrogar e pegar o dinheiro do governo? Porque o que acontece é que quando eu pegar o dinheiro do governo para manter os meus empregos, né, eu estou me comprometendo a, no segundo semestre, garantir esses empregos. Então, eu já não vou poder dispensar depois. Tá? Então, principalmente o superior e a educação infantil está tendo exatamente esse momento delicado, esse momento duro de decidir. Né? O meio, eu acho que não, porque o meio se ajustou bem ali, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, do Fundamental 1 ao médio, o pessoal se adaptou bem e não houve uma perda de continuidade nas coisas. Mas o infantil e o superior chegou agora e falou, puxa, eu vou precisar ter que fazer um ajuste para o segundo semestre. E aí se deu conta que, então, primeiro ponto, existe uma garantia de emprego na época da medida provisória para esses acordos, e agora com a lei, esta garantia de emprego continua mantida. Tá? Houve uma mudança de regra que eu vou aproveitar e comentar já, então. Nisso da garantia de emprego, antes de voltar na pergunta das férias do Douglas. As regras de garantia de emprego que tinham na MP continuam mantidas, ou seja, quem fizer um acordo por um mês, garante emprego por um mês de redução de suspensão e mais o seu equivalente depois, mais um mês. Se fizer por 2 meses do período dos acordos e mais 2 meses depois, 3 e assim sucessivamente. O que foi adicionado nessa lei nova, na conversão para a lei, né? E isso no nosso setor tem um certo impacto. A garantia de emprego da gestante, que não estava esclarecida na MP, né? E se entendia que podia se sobrepor. Né? Então, se a pessoa tem 3 meses, tivesse o filho, e justo nascesse a criança, os 3 meses que ela tinha de garantia de emprego,
né, pós-parto, no caso são 5, né, um mataria com o outro, porque enquanto ela estaria auferindo a licença maternidade, ela também estaria fluindo esse período de garantia de emprego da medida provisória, certo? Uma mataria a outra. Então, não haveria problema. A lei, eles alteraram isso. Então, se você fizer um acordo com uma funcionária gestante e ao término disso, daí tem um filho, ela vai ter o filho ou a filha, vai ter 5 meses de garantia de emprego. Este período de 1, 2, 3 ou até 4 meses de garantia de emprego, a depender do período dos acordos, essa garantia vai ocorrer depois do término da garantia da licença da maternidade. Então, ela tem a garantia constitucional de 5 meses pós-parto, e se for o acordo foi de 3 meses, ela vai ter mais 3 depois de fluir os 5. Essa é uma regra sensível aí para o nosso setor, né? Se é boa ou é ruim, fica a critério de cada um, mas é bom lembrar disso. Então, para as gestantes, funcionária que fez acordo de redução ou de suspensão, agora a garantia de emprego dela, né, não é considerada, não é contada a partir do término dos acordos, é contada a partir do término da garantia de emprego pós-parto. Ok? Então, essa é a mudança. No caso das férias, Douglas, isso foi bom você comentar, porque você vê, a gente está passando por uma situação tão delicada, mas tem gente que é sem noção, me perdoem, mas os nossos senadores são realmente uns brincalhões, né? Sabe quando alguém vai fazer... Ontem eu dei uma palestra, daí eu chamei de senador macarrão. Sabe aquele amigo macarrão do goleiro Bruno, que para ajudar foi lá e fez aquela estupidez com a mulher do Bruno? Então, fiz para te ajudar, tá? Então, um senador fez para nos ajudar, para esticar a possibilidade de parcelamento do Fundo de Garantia aí no período da pandemia, ele esticou a corda no Senado na votação da MP 927. Você vai entender já por que eu estou falando disso, porque lá está a flexibilização das regras das férias, tá? E aí eles não votaram a medida provisória, porque o governo disse que não ia aceitar esticar o diferimento do Fundo de Garantia até o final do ano, né? Não arredou o pé, o senador não arredou o pé, não teve votação, não vai ter votação, e neste domingo caduca a medida provisória 927. E depois eu vou explicar o resto dos problemas, mas no âmbito das férias, para dar resposta para o Douglas, o que acontece? Então, hoje, sexta-feira, certo? Dia 17, né? Eu posso dar ainda as férias daquela maneira que nós tínhamos, com 48 horas de antecedência, pagando o terço de férias lá na frente, e não há nenhum óbice que, por exemplo, eu não renove o acordo, fiz 3 meses, não quero renovar, posso dar férias agora? Pode. Entendeu? Se é conveniente ou não, como eu disse, aí é uma regra de conveniência de cada um. Mas se você não quisesse fazer o acordo agora, vou fazer o acordo depois, mais um mês depois, ou nem vou fazer mais, posso fazer isso? Fiz 3 meses, não quero fazer mais, quero dar férias, porque eu acho que daqui a um mês já vamos começar a migrar, a partir para um retorno, dou as férias agora e toco a partir de agosto, né, normalmente. Posso dar essas férias agora? Pode. Posso dar essas férias avisando agora para começar a segunda? Pode. Se eu... Putz, por que não? Porque a regra da CLT fala que você tem que avisar com 30 dias de antecedência. Certo? A MP 927 fala que eu posso avisar com 48 horas de antecedência. Fala que eu posso pagar no 5º dia útil depois que eu começar essas férias. E fala que eu posso pôr o terço de férias para pagar no final do ano junto com o 13º. Então, quem concedeu essas férias, só para já entender, como ela vai caducar no domingo, quem concedeu férias é ato jurídico perfeito, não está prejudicado em nada, não vai ficar com risco jurídico do que já fez. Mas quem não fez, né, a partir do domingo não faz mais neste modelo. Então, qual que seria o problema prático, Douglas? Né? Que se segunda-feira for tomar essa decisão, em princípio, ela só pode ser implementada para daqui a 30 dias. Entendi.
entendeu? Isso dentro da lei, né? Lógico que daí tem lógico que eu sempre brinco, não é ninguém daqui, mas tem aquelas fraudes com documento com data retroativa, não a gente, mas esses documentos aparecem, né? Tá. Mas dentro da lei, se alguém pensasse em dar férias para alguém agora e fosse comunicar legalmente de forma correta agora, né? Agora, hoje poderia começar a segunda. Mas se você der na segunda, só poderia começar 30 dias depois. Entendi. Muito Okay? Esclarecedor. Pode perguntar. Opa. Fazer uma pergunta. Meu nome é Marco Maia, da Escola Seduca. Aproveitando esse mesmo assunto, só para aproveitar e esclarecer um pouquinho mais, duas coisas. Uma, em relação ao próprio aviso prévio de 30 dias, ele não sobrepõe essa estabilidade mais 30 dias se você suspendeu por 30 dias um funcionário, né? Não sobrepõe o aviso prévio. Não considera o aviso prévio como dias ali, além dos 30 dias, mais 30 dias de aviso prévio. Essa é a pergunta número 1. A outra é em caso de redução de horas. Teve lá 30, 40, 50, 30, 50, 70. Tem algum impacto também disso em relação a essa estabilidade? Tá, peraí, eu vou responder a primeira, depois eu quero que você me esclareça um pouco melhor essa segunda. A primeira é bem interessante, porque, infelizmente, é o que está acontecendo agora. As pessoas estão tomando as decisões de dispensar ou não e estão avaliando como é que ficaram, quais foram os compromissos que assumiram frente aos acordos. Legalmente, você não pode conceder o aviso prévio, ele não é válido, né, no curso de uma garantia de emprego. Então, se você tem um cipeiro, um acidentado, uma gestante, e você dá o aviso prévio antes de vencer a garantia de emprego, os juízes entendem que esse aviso não é válido, tá? Alguns Essa mais tomada funciona aí no chão? alguns entendem assim, não, ele até é válido, mas ele no primeiro dia subsequente ao término da garantia de emprego. Na prática, acaba acontecendo o que você falou, né? Você não sobrepõe o aviso prévio à garantia de emprego. Então, você tem que esperar passar a garantia para daí... Até nós podíamos ajudar ela, né? Indicar conceder esse aviso prévio. Se você tiver, por exemplo, você deu 2 meses de acordo, tá? Faz 1 mês que você não renovou o acordo. Então, você está com 1 mês. Faltaria 1 mês de garantia. Você pensasse assim, vou dar aviso prévio agora, porque daí, durante este aviso prévio, passa-se os outros 30 dias de garantia e quando eu for pagar os rescisórios, eu só pago o aviso prévio, não preciso pagar mais nada. A resposta é legalmente, não. Legalmente, isso não seria possível. Você acabaria tendo que pagar esses 30 dias de garantia de emprego e mais o aviso prévio. Tá? A segunda parte da pergunta eu não entendi direito. Você podia repetir só? Pois não, doutor Diego. Nós estamos falando de estabilidade, né? Então, ocorreu uma suspensão suposta de 30 dias. Então, ele tem uma estabilidade de 30 dias. Quando ocorre uma redução de salário, não uma suspensão, uma redução, também existe essa estabilidade ou proporcional, alguma coisa? Não, se você usar qualquer um dos modelos de acordo, seja de redução de 25, de 50, de 70, ou a modalidade de suspensão, tanto faz, em todas elas, você está dando garantia de emprego pelo período do acordo e o seu equivalente depois que terminar o acordo. Tanto faz se é redução ou se é suspensão. Aí, como que é o cálculo do 25% é 25% de 1 mês, então? Você diz do que? De indenização? Não. O cálculo é cheio. Se você fez se você tinha um contrato, você reduziu 25% do salário. Tá? Estava aí. Não, estava nessa caixa aí. Né? Eu só vou pedir para fechar o microfone do pessoal, assim, só para não dar barulho na hora que a gente estiver conversando, beleza? Daí, quem for falar, abre o microfone e faz a pergunta. Fica à vontade. Daí. Então, o que acontece? A contagem é por tempo, não é pela proporção que você fez. Então, eu tinha um contrato, reduzi 25% durante 1 mês.
garantia de emprego nesse mês e mais um mês depois, certo? Independentemente de valor ou de proporção, não se faz proporcionalidade nenhuma. E se eu fiz de 50, a mesma coisa. Então, o que se considera é por quanto tempo você fez o acordo. Na verdade, é por quantos módulos. Essa é uma coisa que eu já explico. Os acordos que foram feitos até essa última edição, até a conversão em lei e até sair a última portaria do Ministério aliás, esse decreto do governo autorizando mais 30 dias, esses que eram feitos antigamente eram feitos por módulos de 30 dias. Tá? Esse novo, eu já vou explicar, ele pode ter uma proporcionalidade, você quebrar ele em menos do que 30 dias. Ok? Mas então, assim, em relação à tua pergunta, tanto faz se é redução ou suspensão, a garantia de emprego é pelo período de meses, de blocos de 30 dias que você utilizou. Ok, obrigado. Doutor Diego, por gentileza, a nossa instituição tem a intenção de fazer o desligamento de um profissional em dezembro, e ele está no programa do Pronamp. Então, eu posso solicitar o cancelamento desse acordo e ele voltar, nós fizemos a redução de 50%, e a escola voltar a pagá-lo normalmente para que os meses de seguridade coincidam com o término do ano letivo, para que eu possa dispensá-lo? Desculpa, repete a pergunta. Você hoje está com um acordo com ele, é isso? Isso. E esse acordo ainda vai vencer? É um acordo de quanto tempo? Nós fizemos o programa para 3 meses, né? Então, retornando, ele teria, o acordo termina em agosto, então ele tem mais 3 meses de estabilidade, né? Seria setembro, outubro, novembro. Em dezembro, eu posso dar o aviso prévio para ele? Em dezembro você pode dar o aviso prévio para ele? Em dezembro você pode. Essa é uma coisa, aliás, bem, aqui vem uma situação aí que quem está mais acostumado com a negociação coletiva, com as questões trabalhistas, com a nossa convenção, está mais afeto. Então, antes que eu me esqueça, nos outros setores e para os auxiliares no nosso setor, a situação é mais ou menos tranquila. Na parte de docentes, nós temos um problema, que ele não era muito problemático lá atrás, mas se você esticar mais um mês, ele vai ser problemático. Por quê? Porque nossas convenções coletivas têm uma garantia também de salário, de remuneração. Então, lógico, quando a gente estava em março, a gente nem lembrava desse assunto, né? Quando entrou a medida provisória 936, né, em 1º de abril, né, a gente também não atinou que uma coisa podia atingir a outra. 1º de abril, na verdade, 4 de abril foi o primeiro momento em que era possível fazer acordo. Então, você pensou, se eu fizer abril, maio, junho, julho. Então, 4 de julho, terminaria meus acordos. Daí, agosto, setembro, outubro, opa, não atingi 1º de novembro, certo? Só que agora, né, quem fez os acordos de forma mais tardia ou quem for prorrogar por mais um mês isso, então tem que lembrar disso que você falou. A resposta para a tua pergunta é sim. Poder você pode. Só que se for um professor, né, você pode, mas vai ter um custo adicional nessa tua conta. Entendi, doutor. Há possibilidade de eu reduzir esse acordo para 2 meses, uma vez que no contrato não está especificado o tempo do acordo? Sim. Na verdade, no contrato não está, mas na informação que você mandou para o Ministério da Economia tem que estar. Mas já resolve esse problema agora. Você pode cancelá-lo a qualquer momento. Ótimo. Ou você pode fazer a conta e esperar terminar um módulo de 30 dias ou de 60 tal, e quando chegar ali você para. Né? A legislação fala que você tem tem 3 hipóteses em que o contrato, os acordos são rompidos. Né? Ou acaba a pandemia, certo? Ou ele chega a termo, ou você denuncia. Denuncia não é um termo técnico. Você diz, olha, acabou, não quero mais. E aí você só tem que fazer isso com 48 horas de antecedência para poder reimplementar o contrato.
Então, se você quisesse que a pessoa voltasse a trabalhar, imagina que é um auxiliar e você estava na secretaria, não estamos, digamos que não estivéssemos no lockdown, e você quisesse que a pessoa voltasse para trabalhar, inclusive presencialmente na secretaria, sozinha lá na secretaria. Poderia dizer, olha, volte, sim, desde que você anunciasse com 48 horas de antecedência o término do acordo, não teria problema nenhum. E daí a garantia ficaria até aqui só. Então, a dobra do tempo seria o tempo que foi até aqui pelo seu dobro. Ok? Então, seria interessante, isso foi excelente a pergunta, porque para lembrar a todos que tem que diferenciar o acordo de redução de suspensão se estiver falando de professor. Tá? Mas, Diego, Oi. Pela convenção, a gente não pode mandar até 23 de dezembro, mesmo o professor, pagando... Não, mas foi isso. Viu, Rosa? Só, pessoal, fecha o microfone. Não consegue colocar aqui, não? Deixa eu ver. É difícil. Tá, então veja o seguinte, vou repetir ali uma coisa. No final do ano letivo, não é que não pode mandar embora. Não há garantia de emprego no final, tá? Há um custo adicional, certo? Sempre, isso todos os anos. Então, assim, Rosa, tranquilo, você pode, se você fizer isso e a garantia de emprego terminar no dia 15 de dezembro, depois do dia 15 de dezembro eu posso mandar embora? Posso mandar embora sem justa causa. Né? Sim, que daí entra só aquela indenização, né? Exatamente. Mas não é até o início das aulas, né? É até o início do ano letivo do ano subsequente. E essa é uma coisa que nós vamos ter eventos aí na sequência para falar de calendário 2021. Até a implementação dessa indenização vai ser engraçada. Quando é que é o calendário 2021 hoje? Ainda não... quando é que começa, né? A gente Mas não sabe nem... aproveitando, Diego, me diga uma coisa. Aquele termo aditivo que nós fizemos, né, com os outros sindicatos, para medida provisória, para permitir aquela redução ou suspensão naquele intervalo de salário que, a princípio, não só poderia com a anuência do sindicato. Ele continua valendo para esta lei ou você vai ter que firmar outros termos? Eu, Diego, entendo que ele vale, esse era um ponto que se ninguém perguntasse, eu ia complementar, que são as hipóteses em geral dos acordos e as hipóteses para nós no Paraná na base do Simpropar e do Saipar. Porque o que acontece? Desde a medida provisória e foi renovada agora na lei, nós temos uma diferenciação clássica. O que se pode fazer por acordo individual e o que se pode fazer por acordo coletivo. Tá? Nós, com o Saipar e com o Simpropar, nós fizemos uma composição, por isso não vale para o Simples, ou seja, ensino superior da Curitiba Metropolitana está fora do que eu vou falar agora. Né? Não, só Simpropar e Saipar. Então, Simpropar e Saipar, nós fizemos um acordo com qual ideia? De que todos, em qualquer faixa salarial, né, tivessem a oportunidade de fazer os acordos pela formalidade meramente individual e não por novo acordo coletivo. Então, a gente fez um termo aditivo à convenção do Saipar e um termo aditivo à convenção do Simpropar para que, em qualquer faixa salarial, a gente pudesse fazer o acordo sem ter essa preocupação. Tá? O que aconteceu? No texto do termo aditivo, fala a medida provisória 936. No texto do termo aditivo, se remete a dispositivos que não estão mais lá. Né? Podem estar um pouquinho alterados ou não, porque agora a medida provisória virou lei. Sem entrar em tecnicismo, surgiria a pergunta, né? Como é que fica essa situação quando surgiu uma lei? Né? Eu, Diego, entendo que naquilo que não foi alterado, porque é só uma lei de conversão, né, há uma continuidade. Então, eu até, antes do nosso encontro aqui, eu estava relendo os nossos acordos com o Saipar e com o dispositivo lá que não tenha sido renovado, né, não tenha sido renovada a hipótese de cabimento na lei. Porque a lei diz,
por acordo ou convenção coletiva, você pode autorizar em qualquer faixa. Isso é o que Qualquer faixa. era o que estava escrito na MP. E na lei está escrito, por acordo ou convenção, você pode fazer. Então, a hipótese de cabimento antes e depois é a mesma. Por isso, eu, Diego, entendo que não há problema nenhum de continuidade. Mas, por desencargo de consciência, eu, inclusive, estava falando com o Linneu, agora na hora do almoço, que é o presidente do Simpropar, né? Nós temos nós vamos iniciar uma conversa sobre os assuntos do segundo semestre, então não vou me estender sobre eles aqui, mas aqui a gente já está preocupado porque nós precisaremos arrumar vários arestas no como fazer o segundo semestre funcionar quando a gente voltar, certo? Então, eu falo segundo semestre, mas é do ano, né? Porque de calendário não necessariamente é. Mas eu toquei no assunto e eu senti que da parte deles vai haver toda a boa vontade do mundo. Então, o que eu vou propor por segurança, né, é um documento dos sindicatos, né, que não é nem um novo termo aditivo, é simplesmente um termo de esclarecimento do sentido do acordo, para dizer que, como não houve alteração no sentido do texto, né, o texto antigo vale para a situação nova. E, em resumo, significa, para a base do Simpropar e para a base do SAIPAR, tá, é possível fazer os acordos, né, em qualquer faixa salarial. Tá? Onde que está a diferença? Agora porque eu vou puxar agora para o superior. Qual vai ser a diferença? No nosso caso, quando você pode fazer o acordo em qualquer faixa salarial, o acordo de suspensão, né, o empregado sai, não trabalha e vai receber o benefício pelo teto de seguro-desemprego do governo, que é 1.800, mais ou menos. Sim. Tá? Eu não sou obrigado a complementar, como regra. Mas eu faturei mais do que 4,8 milhões em 2019. Então você aí é obrigado a fazer uma ajuda compensatória de 30% para esse funcionário, no caso da suspensão. Tá? E no caso da redução, não é obrigado a fazer ajuda compensatória nenhuma. Você reduz, o governo vai pagar a proporção do que você reduziu, tá? E você vai pagar as horas trabalhadas que ficaram ali. Então, esse sistema da 936, para nós que temos acordo, que temos convenção coletiva com o assunto, continua igual. Tá? Não muda nada. Para quem não tem, aí mudou. E aí se criou uma situação. Na lei agora, se criou duas faixas diferentes. Então, o que acontece? Se disse o seguinte, para quem faturou abaixo de 4.800.000 no ano de 2019, tá? Você pode fazer os acordos de redução ou a suspensão por acordo individual, certo? Para quem faturou abaixo de 4.800. Em qualquer percentual. Em qualquer percentual, certo? E os de suspensão. Ou acima de 2 tetos da Previdência, certo? Em qualquer percentual. Mas desde que você tenha faturado abaixo de 4.800, tá? Isso mudou, porque antes não era assim, né? E a regra ruim foi, para quem faturar acima de 4.800, tá? Você, como regra, né, só pode fazer, né, por acordo individual até 2.090 ou acima de 2 tetos. Então, esse miolo onde você não pode fazer por acordo individual, que no nosso caso é quem está na base do Simples, ou seja, do ensino superior de Curitiba e região, porque nós não temos esse acordo coletivo, ou essa convenção coletiva. Então, nessa faixa que ficou mais estendida, só por acordo ou por convenção coletiva que poderia ser feito. Tá? Então, isso foi o lado ruim da mudança. Foi trazida uma coisa que foi vendida como bom. Não sei se é bom, mas está aí. Então, antes eu só podia fazer por acordo individual como regra, nessas faixas de cima, e no meio por acordo coletivo. Tá? Na lei nova, se criou uma nova hipótese, diz o seguinte, se você quiser fazer, mesmo que esteja nessa faixa do meio, tá? Que precisaria de acordo ou convenção coletiva, você poderá fazer por acordo individual se quiser, mas desde que garanta que o resultado final no bolso do empregado foi o mesmo. Então, isso não tinha na regra anterior. Na regra anterior, precisava acordo ou convenção coletiva. Agora, eles disseram assim, que é o caso de professor do ensino superior em Curitiba, região metropolitana. É o típico caso aqui. Se eu quiser fazer com um professor que ganha 4.000, posso?
por acordo individual, antes não podia de jeito algum, certo? Aliás, desculpe, podia só nos 25%. Sim, só os 25%. Isso pode em qualquer hipótese. Mas, tirando isso, eu não poderia fazer. Agora, com a nova lei, eu posso fazer. Tá? Posso Mas fazer. tem que garantir o líquido. Tem que garantir o líquido. Então, se a pessoa ganha 4 mil e eu fizer o acordo, por exemplo, um acordo de suspensão, ele vai ganhar 1.000 governo, tá? Eu ia ter que complementar, por exemplo, com 30 de auxílio, já natural, sei lá, iria para 2.000 e alguma coisa, tá? E esse saldo, para chegar no líquido dele, eu teria que continuar, complementar como auxílio. Continua sendo menos ruim do que pagar 4 mil de salário? É menos ruim, com certeza. Porque antes eu iria pagar 4 mil de salário, mais encargos, estou falando do número. Né? Se eu falar né, em pagar, o governo paga 1.800 e eu complemento como auxílio, que não repercute, ainda tem o benefício fiscal para poder fazer a contabilidade, qual das duas situações é melhor? Então, assim, neste ponto, ficou menos ruim. Ok? Então, esse mas não é nem o caso do Simpropar e nem do Saipar. Né? Exato, Rosa. Então, vamos reiterar assim, para fazer o resumo. Simpropar e Saipar, fica a regra como estava. Em qualquer faixa, você pode fazer acordo nos termos do benefício do governo, sem necessitar fazer complementos adicionais, salvo no caso da suspensão, para quem tiver mais de 4.800.000 no ano passado, esse você tinha que fazer os complementos 30%. Tá? Então, Simpropar e Saipar, essa é a regra que ficou mantida. No do Simples é essa regra nova. Surgiu uma outra regra nova, que na verdade eu estava aplicando. Normalmente, quando me consultava, eu dava essa sugestão. Não estava na lei. Fiquei muito feliz quando eles incorporaram na lei, né? Que foi dizer o seguinte: e o aposentado? Né? Como é que eu faço com o aposentado? Tipo, antes de virar lei. Ficava aquela bagunça e eu dizia, primeiro, só para não desdizer o que eu disse antes, né? A MP não proibia botar o aposentado. Eles que interpretaram, o Ministério da Economia, que se lembrou depois que, puxa, a intenção deles era não pagar benefício para quem já tem benefício. Mas não foi o que eles escreveram na MP. Então, eles escreveram... eles patinaram ali. Então, eles quiseram dizer uma coisa, mas disseram outra. E aí deixaram de fora o aposentado. Sim. Tá? Mas daí eles, na mão grande, vieram logo em seguida com uma portaria dizendo, nós não vamos pagar. Eu já sabia que eles não iam pagar, mas eles disseram com todas as não vamos pagar. E virou uma bagunça. Com certeza todos vocês devem ter tido situações de pedidos com aposentado que depois veio a resposta dizendo, não vamos pagar. Isso. E aí vinha a pergunta, o que eu faço com ele? E aí eu dizia o seguinte, o que você pode fazer é você pagar como auxílio aquilo que o governo iria pagar como auxílio, só que governamental. Então, vamos pegar o exemplo lá, o sujeito ganha 3 mil, tá? Se ele fizesse um acordo de suspensão, ele ia receber 1.800 do governo, certo? Assim, estou arredondando os números, tá? Então, neste caso, eu dizia, pague os 1.800 como auxílio e o acordo fica valendo. Continua sendo. Não é o ótimo, mas continua sendo menos ruim. Menos pior. Com perdão. Sem querer te monopolizar, porque eu sei que todo mundo deve ter uma porção de questões, só mais uma pergunta. Antes de você fazer a pergunta, deixa eu só fechar esse tópico para dizer assim, isso que eu sugeria sempre, como uma questão de equidade, de bom senso, certo? Na nova regra da lei foi colocado expressamente. Então, o aposentado que estava fora desse arcabouço, eles disseram lá, se alguém quiser fazer acordo com o aposentado, desde que garanta o equivalente ao que o governo iria pagar, certo? Como auxílio, aí pode fazer. Beleza. Diego, por exemplo, eu fiz 60 dias de suspensão que terminou, digamos, dia 15 de junho, tá? E a partir de 1º de julho eu fiz mais 30 de redução. Esses 15 dias, esse intervalo de 15 dias, aí de 16 de junho a 30 de junho,
eles contam lá para a estabilidade ou não? Eu posso deduzir daquela estabilidade Sim, do final? sim. Porque, na verdade, você tem que garantir o tempo após o acordo. Entendeu? É como se fosse uma conta corrente. Você tinha feito, Sim. agora entendi se foi, você fez 2, aí estava descontando 15 dias, né? Aham. Aí você fez mais 30. Então, antes você tinha que garantir 60, tinha descontado 15, estava devendo 45, ampliou 45. mais 30. Então, agora está Aham. devendo o saldo. O saldo é em Tá, garantia de emprego, mas desconta, tá, sim. mas eu posso contar, posso descontar então, né? Pode. Beleza, obrigada. Doutor Diego, tudo bem? Uma Tudo bem? pergunta, uma dúvida aí ainda na pergunta da Indiara lá. Se porventura a educação infantil foi muito afetada mesmo, não tiver turma, eu posso dispensar o funcionário ou tem que ter essa estabilidade igual era antes, lá em dezembro? Eu não lembro quem me fez essa pergunta ontem, né? Mas também foi uma escola foi do curso livre que me perguntou. Tá, então veja, a resposta que eu vou dar, cuidado, não usa que nem penicilina, porque depois vira uma bagunça. O doutor Diego falou que pode. Então, vamos lá com calma. Nós temos uma regra, certo? Que é a geral de proteção aos contratos, que é a regra do artigo 468 da CLT, que diz que os contratos não podem ser alterados a prejuízo do empregado. Então, essa é a regra geral. Nós temos uma exceção no nosso sistema, se isso está certo, errado, se isso é bom ou é ruim, essa é uma discussão acadêmica, mas a OJ 244, se quiserem anotar, ela é a nossa instrumento de proteção para este fluxo de variações que ocorrem ao longo de semestres e anos, né, com turmas e alunos. Então, por isso os outros setores não têm. É só o setor educacional que tem variável de poder, desde que mantido o valor hora, o salário hora do funcionário, no caso do professor, ele poder variar a carga, o quantitativo final. Tá? Então, assim, esse é o pano de fundo da resposta. Agora, então, se eu entender desta maneira e fizer a seguinte pergunta, espera um pouquinho, eu tinha 10 turmas, ou eu tinha X alunos, eu perdi os alunos, agora eu tenho 2 turmas. O professor atendia 4 turmas, tinha 10 aulas, agora tem 2 turmas, atende 4 aulas. Se aplicaria essa regra, eu poderia reduzir para adequar ao número de turmas que ele realmente vai atender? Né? Se nós não tivéssemos pandemia, essa pergunta fosse feita em qualquer outro momento, eu diria, claro. É o que acontece normalmente no início de cada semestre letivo, né, no superior e no início de cada ano letivo para o regular. Então, se você adicionou mais uma turma, a pessoa pegou mais uma turma, ótimo. No outro ano perdeu uma turma, tem uma turma menos. Olha, vou tirar uma turma. Então, esse fluxo, tá, sempre foi aceito como uma alteração lícita para nosso setor. Tá? Então, o que eu te diria é o seguinte, se esta variação for para reduzir turmas, né, eu diria que se aplica, que você pode reduzir. Agora vamos ao extremo, que esse foi o problema. E se essa redução não for de 10 para 6, de 10 para 8, certo? De 10 para 2, foi de 10 para 0. Né? Tá. Eu posso... Fechou a turma? Não, fechou todas as turmas e eu não tenho turma. Né? Eu poderia aplicar esse mesmo raciocínio para deixar, por exemplo, o contrato suspenso sem remuneração? Então, o que eu estou dizendo assim, por isso que eu peço cuidado ao manusear essa resposta. Eu não estou dizendo para aplicar, estou dizendo teria base jurídica para dizer que é sim. Porque se a regra autoriza de 10 para 8, de 10 para 6, de 10 para 4, por que não autorizaria de 10 para 0? E nós temos, em todas as convenções, né, inclusive na do Simples, regras que falam exatamente dessa possibilidade de ficar em licença não remunerada por um determinado período quando não se tem turmas. Tá? No superior acaba acontecendo mudança de grade, acaba ficando um buraco. Então, você não quer perder o profissional, você quer manter ele ligado à tua grade. É só uma questão de um semestre que nós estamos sem aula. Então, esse profissional horista do superior acontece muito isso. Às vezes ele fica sem aulas um semestre, mas ele no outro semestre ele volta a ter aulas e segue a vida, certo?
Então, nós temos essas regras que nenhuma delas se aplica à situação exata que nós temos agora. Mas, juntando tudo isso, eu arriscaria dizer assim, é defensável dizer que se você tiver que reduzir a carga horária de professores porque perdeu turmas por causa da pandemia, eu poderia fazê-lo? Eu entendo que poderia. Se eu tivesse uma situação que isso se levasse a zero, eu poderia reduzir a zero e suspender o contrato por 6 meses até que chegue as matrículas do ano que vem, turmas? Eu entendo que sim, com base, inclusive, no que está na nossa convenção. E digo mais ainda, esta é uma das hipóteses que eu conversarei com os sindicatos na negociação coletiva para tentar inserir explicitamente isso na negociação. Tá? Ótimo. Mas hoje eu tenho que dizer que é só uma boa base de defesa, não é algo certo. Tranquilo, obrigado, Lúcia. Nada. Doutor Diego, na educação infantil, se a turma fechar, eu pago a indenização da MP? Se a turma fechar? É. Tipo, fechou a turma, é educação infantil, eu não tenho o que fazer com esse professor. Uhum. Daí eu vou dispensar ele. Eu vou pagar mesmo assim, por eu não ter turma, eu pago a indenização da MP? Você não tem turmas, você fez os acordos e Não, ela... eu fiz... Sim, a gente fez as reduções e no decorrer da redução, os pais foram tirando. Aí, agora, eu tinha lá 3 turmas do Infantil 3 e agora eu tenho só uma. Então, eu tenho 3 professores, mas tenho só uma turma. Esses 2 professores, eu vou dispensar, eu pago a MP mesmo não tendo aluno para eles. Aí que tá. Ou você paga, ou você se arrisca na tese que eu acabei de explicar. Que, aliás, vamos pôr mais uma vírgula nisso. Isto tudo foi pensado para professores horistas, certo? Né? Aplicar para um bloco, que é o caso do regente, até lembre-se bem que a nossa situação de professores regentes com contrato fixo é uma coisa que é muito do Paraná. Começou a surgir mais isso depois que foi alterada a CLT para colocar a jornada de 8 horas na CLT em 2017. Antes, o Paraná é mais um outro estado que tinha essa contratação fixa por módulo, por turno, melhor dizendo. Tá? Então, aqui, neste caso, né, você poderia usar o mesmo raciocínio. Olha, não tem o turno, o contrato vai ficar suspenso porque houve uma redução de carga horária por perda do aluno. No ano que vem, eu dou uma turma para ela. Poderia se adotar essa tese? Poderia, mas é tese, certo? Seria uma coisa arriscada, né? Mas aí você vai ter que medir qual é o menor risco dentro desse pacote, desse abacaxi que você vai ter. Entendi. Mas seria defensável na mesma linha, OJ 244. Tá, beleza. Obrigada. Nada. Palavra aberta. Oi. Boa tarde. Aparecida, eu estou sem o vídeo. Sem problema, Aparecida. Estamos com 3 colaboradores do administrativo que nós concedemos férias no início, né, da pandemia, 30 dias, e suspensão 60 dias. E como eles são do grupo de manutenção e limpeza, na verdade não tem trabalho home office, não tem como nós trazermos eles para trabalhar, né? E hoje o contrato dele finalizou a suspensão dia 14. 122, no artigo 3º, ele dá um prazo, né, um período intercalado de 10 dias para a gente fazer a outra suspensão. Então, após esses 10 dias do término da primeira suspensão, eu posso fazer mais uma suspensão de 60 dias e completar os 120 dias de suspensão para esse grupo de risco, porque, além de tudo, eles são grupo de risco. Eles não podem voltar a trabalhar. Olha, e não tem trabalho home office. Essa questão do grupo de risco, olha, eu tenho comprado estoque de caixinhas de omeprazol para poder aguentar o meu dia a dia no final do dia, porque quando você chega no final do dia, você olha a trilha de destruição que passou pela minha mesa, realmente dói, tá? Isso que ontem mesmo eu mandei, junto com um dos meus clientes, mandamos 90 empregados do grupo de risco embora, que não tinham o que fazer. Então, antes de eu dar a resposta, dizendo assim,
olha, quanto mais a gente... Parece aquela alcachofra, quanto mais mexe, vai saindo ponta para tudo que é lado, né? Então, vamos lá. Primeira parte da resposta. Essa é uma dúvida que tem sido gerada por causa dessa transição de lei, mais a portaria que veio depois. O tempo total de benefício, esse é o melhor jeito de você raciocinar para entender quanto tempo você tem. O governo só vai pagar 120 dias. Tá? Então, você tem 120 dias de benefício. Então, se você for perguntar, posso usar 30 mais 60 mais isso, mais aquilo? Né? Porque tem gente que usou 90, como vê a prorrogação, e aí depois diz que pode ser por mais 60, pensou, olha, então eu posso jogar mais 60 em cima dos meus 90. Não. Tem que começar o raciocínio ao contrário. O tempo total de benefício do governo é 120 dias, hoje. 90 que ele tinha dado na medida provisória, e na lei disse, o governo poderá prorrogar, se quiser, esses benefícios pelo tempo que ele disser. Nessa portaria, ele prorrogou, nesse decreto, ele prorrogou por mais 30 dias, certo? 30 dias, o quê? 30 dias, o pacote que ele vai pagar. E aí ele disse, quem usou isto pode mais 30 dias. Quem usou 90 dias, tanto faz se for redução ou se for suspensão, fez um mix de coisas, só pode mais 30. O que ele trouxe de novo é que antes eu só podia usar 60 dias de suspensão. Então, digamos que você só tem usado 60 de suspensão, não usou nada de redução, então você ainda tem mais 60 dias de benefício do governo. E aí ele disse, então, neste caso agora, você pode usar, inclusive, mais 60 de suspensão, se quiser. O que não podia antes. Antes era 60 de suspensão e 90 de redução. Quem usou 60 de suspensão e precisou mais, acabou tendo que fazer mais 30 dias de redução. Isso antes de vir a lei e antes de vir essa portaria. Tá? Então, é por isso que eu acho que o melhor jeito de visualizar é começar ao contrário. De benefício total hoje. É isso que o governo me deu. Tá? Aí você tem que ver o que você usou. Esses períodos de transição que você falou, na verdade, não foi isso que a portaria, o que o decreto falou. Você pode usar direto. Não tem essa carência. O que ele disse agora é que era o que eu comentei até no início da apresentação. O que ele falou dos 10 dias do fracionamento é que antes você não podia fracionar. Você tinha que usar blocos de 30 dias. Tá? Agora, na portaria, ele disse você pode usar fracionando. Ok? Blocos menores do que 30 dias. Tá? Não é que você precisa esperar um tempo para daí fazer um novo acordo. Não, pode fazer um atrás do outro. O que antes não podia era fazer acordos pequenos, de 10 dias, de 15 dias. Agora você pode fazer acordos fracionados. Mas a regra de ouro é essa. Continua sendo um tempo total de 120 dias. Hoje, amanhã se o ministro chegar lá e disser que, puxa, eu tenho mais dinheiro em caixa e vou dar mais 30 dias de benefício. Né? Pode acontecer. Mas eles só vão falar disso quando estiver no limite. Né? Vocês viram que eles demoram até o último, até o apagar das luzes para anunciar as coisas. Ok? Ok, obrigada, doutor Diego. Nada. Doutor Diego. Oi? Me ouve? O microfone está baixo, só aproxima um pouquinho. Boa tarde a todos. Ensino superior, a questão da legislação que agora tornou obrigatório a compensação do custeio do professor com relação à luz e internet, equipamento, enfim. Como é que o sindicato está orientando se esse valor para professor de ensino superior está sendo proporcional ao salário, proporcional à carga horária? O que vocês estão orientando nesse sentido? Tá. Excelente pergunta. Ela estava na medida provisória 927, que era o que eu estava comentando, que vai caducar no domingo. Isso. Então, vamos lá. Essa situação vamos chamar de trabalho remoto, não home office, trabalho remoto, melhor, não só de professor, mas de qualquer profissional, ele já tinha sido regulamentado na reforma trabalhista de 2017. Tá? Ela não estava tão específica para a questão do home office, para a questão do teletrabalho, mas ele tinha dado os contornos gerais do assunto. Tá? Então, não é que
neste caso, por isso que eu falei que quando caducar 927, não é que vai ser terra arrasada e não vai poder nada. Eu já vou explicar item a item. Algumas situações vão sumir. Eu podia, não posso mais. Outras não. Outras vão continuar existindo. Essa é uma delas, tá? O teletrabalho, o trabalho remoto já era autorizado antes. E esta compensação, né, que eu chamo, normalmente nos meus artigos, de custo da atividade, sempre foi custeio do empregador. Sempre. Entendeu? Então, se meu trabalhador ele está trabalhando dentro da faculdade, tá? Eu estou fornecendo para ele um computador, estou fornecendo energia, internet, estou fornecendo todo o arcabouço para esse trabalho ser desenvolvido, certo? Quando eu migro ele para casa, surge aquela pergunta, e aí? Né? Esses custos que estavam lá sumiram? E isso é uma discussão que ainda está em andamento. Então, é Fabiola? Isso, Fabiola. Então, Fabiola, nesse caso específico, não surgiu nenhuma lei nova, só se deu mais uma lanternada, se deu mais luz em cima de uma coisa que já existia. Né? É que antes era uma coisa esporádica, agora todo mundo está fazendo. Então, agora é o assunto da vez. A MP 927, quando ela veio, ela jogou um raio de luz, uma luz alta no assunto e disse, já que todo mundo vai para o ensino remoto, tem que regulamentar isso e, inclusive, regulamentar como é que vão ser esses custos, essa divisão de custos, já que a coisa saiu do trilho normal. O que nós normalmente estávamos dizendo para as universidades, e isso vale não só para o superior, isso é igual para todos, né? Você tem que avaliar a questão, porque ela não é tão objetiva. Né? Vou dar um exemplo de não objetividade. A pessoa se deslocava, ela gastava tempo. Quanto vale uma hora da vida da pessoa? Entendeu? Quando você começa a discutir, você fala assim, bem, antes a pessoa gastava meia hora para ir, meia hora para voltar, hoje ela não gasta a ida e volta. Em compensação, ela usa alguns bytes da internet dela. Já te digo que tem saído decisões, isso antes mesmo da pandemia, saía decisão sobre como que fica no home office, se a pessoa usa para o trabalho e para casa a mesma internet. Né? As decisões, via de regra, estavam dizendo que o empregador não tem que subsidiar isso, né, porque esse uso compartilhado não tem nem como dividir quanto foi usado. Tá? Então, o que acontece? Não existe uma regra e não existe uma determinação legal para pague isso ou pague aquilo. Né? O que a regra de ouro diz é o seguinte, os custos da atividade são custos do empregador. Certo? Agora, como que ele se equaciona quando você migra a atividade para casa, realmente é uma coisa de equidade salomônica, muito discutida, e eu aqui vou colocar a minha sugestão. Né? Não faça, é mais fácil você trabalhar com uma ajuda de custo, ou seja, não pague, não invente, em vez de fazer uma conta direta, é muito mais fácil você chegar num número, pagar como ajuda de custo pelo conjunto da obra, pelo conjunto das coisas que estão sendo movimentadas, porque, inclusive, como ajuda de custo, né, não tem natureza salarial, não tem nada, você acaba não confundindo esse tipo de valor. Ou fazer uma porcentagem sobre a carga horária para não gerar aquilo, mas eu dou 120, dou 12 horas semanais, mas eu dou 20. Eu não indexaria essa ajuda de custo na carga horária de maneira alguma. Tá. Porque não necessariamente o custo da transição... E veja, eu estou dizendo custo da transição de repente é zero. De repente não tem o que custear. Certo? Por isso que aí tem que ser avaliado. Eu acho que cada instituição de ensino tem que avaliar o que é que está acontecendo. Mas, com certeza, eu não indexaria na ajuda de custo a carga horária. Tá? Eu acharia algum outro critério, mas o da carga horária não é um bom critério. Tá? Obrigada. Nada. Desculpa, o Nelson estava falando com o microfone baixo. Nelson, quer tentar falar de novo agora? Alô? Oi? Eu estou ouvindo.
Tá, a minha dúvida é sobre a formalização da prorrogação. Se eu tenho que tomar algum cuidado ou alguma peculiaridade na formalização junto com o Simpropar e o Saepar. No caso... Tem que mandar para eles, tem que fazer um termo especial, tem que fazer tudo de novo. Olha, essa é uma situação que surgiu... bem, no caso Simpropar, nós desburocratizamos isso, né, de forma que não se precisasse ficar mandando. Na própria convenção coletiva, no aditivo que a gente fez a convenção, nós dissemos que não precisaríamos fazer o documento, ter o documento e disponibilizar o documento se o Simpropar pedisse, mas não precisaria enviar o documento. No Saepar, tinha que enviar no e-mail deles, que eles têm até no site. Começaram a surgir, porque quando a carroça anda, surgem essas questões. Começou a surgir, puxa, eu fiz 30, depois quando eu faço 30, eu tenho que comunicar de novo o sindicato que eu fiz? Tecnicamente, sim. Né? Que é um novo acordo. O sindicato... Se eu vou pegar o Saepar saber que você fez um acordo de 30 dias, fiz um de 5, fiz de mais 30, tenho que mandar para ele? Tem. Depois eu fiz mais 30, tenho que mandar? Na minha opinião, tem. Né? A lei diz exatamente isso. Se você fizer acordos, tem que comunicar ao sindicato. Se você comunicou que fez de 30 e depois você fez mais 30, como é que o sindicato sabe que você prorrogou? Entendeu? Até por isso que, não, que se entende que você, faculdade, escola, empresa, você tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então, os outros só ficam sabendo quando você comunica que fez, né? Tanto é que o período desses acordos é até 31 de dezembro, por exemplo, a não ser que acabe a calamidade pública antes. Então, tem empresas que até o presente momento sequer iniciaram isso, não fizeram acordos de compensação, nem de suspensão, nem de redução ou de suspensão. Estão avaliando. Pode ser que amanhã decidam começar a fazer. Entenderam? Então nessa medida, esse cuidado de que tanto a medida provisória quanto a lei agora continuaram mantendo a regra de que o sindicato deve ser comunicado em caso de acordo. Ok? Entendi, doutor. Muito obrigado. Nada. Olá, doutor Diego. Aqui Opa. é a Fátima, do Cinep Campos Gerais. Oi, Fátima. Doutor, eu tive uma pergunta de uma escola que os professores estão exigindo que a escola conceda um laptop para cada professor para que eles possam fazer suas aulas em casa. Isso é legal? Está certo? A escola é obrigada a dar esse material, um para cada? Um para cada? Ou a escola pode gerar o espaço da escola para que os professores vão lá? A resposta é sim, a escola pode fornecer outras condições para que isso seja realizado. Por isso que eu denominei, nos meus artigos, eu tenho dado isso, as condições de possibilidade da atividade, entre aspas, às vezes até. Então, quem é obrigado a dar as condições? O empregador. Mas ele que diz quais serão as condições. Tanto é que tem escolas, faculdades, uma faculdade me perguntou há uma semana atrás, o que é melhor? Eu vou, inclusive, manter, eles me dizendo, eu vou manter o home office mesmo depois da pandemia. Então, eu vou fazer um investimento, tal, não sei o quê, vou migrar a plataforma assim, assim, assado. Doutor, o que é melhor? Eu compro um notebook e entrego ao empregado e ele leva para casa, ele é meu e fica com ele. Eu financio e ele vai amortizando. Qual é o melhor caminho? Eu disse para ele, olha, o melhor caminho financeiro para você, certo? Porque no final das contas, você é responsável porque a atividade ocorra. Então, você tem o compromisso, você precisa dar condições para que, se ele tem que dar uma aula, ele precisa de condições para dar essa aula. Se você vai fazer isso com o computador em casa, com ele vindo até o local, tirando a questão de lockdown, não, ele vem até o estúdio, grave, ou não, vou transmitir ao vivo. Né? Taçar o câmera, a pessoa que está fazendo a operação ali, e ele está gravando ali com distância. Pode? Pode. Entendeu?
Então, o que eu quero dizer assim, o que tem que ser respeitado é que as condições materiais da realização da atividade têm que ser dadas pelo empregador. A forma é você que diz. Isso me leva numa conjunção com a outra resposta que eu tinha dado. Mesmo antes da medida provisória 927, que vai caducar, o home office já existia. Então, quando caducar aqui no domingo a medida, não muda nada para efeito de trabalho remoto. Tá? Eu já falei ali atrás, as férias mudam. Acabei de falar, o teletrabalho não muda, continua exatamente igual. Ou seja, as obrigações que a medida provisória esclareceu continuam mantidas. O que vai mudar no trabalho remoto é o prazo de ida e volta que na CLT nós tínhamos 48 horas, aliás, sem prazo para ir e 15 dias para voltar, e agora na medida provisória eles tinham fixado um prazo menor de 48 horas só, de aviso, para que a pessoa vá para o trabalho remoto ou volte do trabalho remoto. Então, essa regra de prazos, quando a MP 927 caducar, ele some. Vão ser os prazos da CLT a partir de agora. Mas todo o resto já estava na CLT. Esse compromisso com dar as condições materiais está na CLT. Ok? Deixa eu aproveitar antes que eu esqueça de falar do banco de horas. Isso aqui é... Olha, estou falando da 927 só, pessoal. Enquanto vocês pensam mais perguntas sobre a nova lei, a questão dos acordos, eu não deixar passar isso. Como vai caducar no domingo essa 927, agora sim, nós tínhamos um regime especial de compensação de jornada de banco de horas na 927, que permitia que você iniciasse uma compensação no início do período de pandemia, estocasse horas durante todo o período até a calamidade pública e tivesse 18 meses pós-término da calamidade pública para compensar. Esse era o sistema da 927. Esse sistema, tá? Ele, em princípio, quando uma medida provisória não é votada, ele some, né? Ele deixa de existir. O que diz o artigo 62 da Constituição, que é o que rege as medidas provisórias? Ele diz o seguinte: se a medida provisória não for votada no prazo, ela perde os efeitos desde a origem. Tá? Tá, então tudo que foi feito perde efeito? Assim, essa, em tese, é a regra da Constituição. Mas aí, logo em seguida, ele diz, tá, o Congresso, tá, no prazo de 60 dias, vai editar um decreto legislativo, quer dizer, um pronunciamento, dizendo como é que fica a bagunça que eles deixaram por não ter votado a medida provisória em tempo. Certo? Como é que fica? Via de regra, eles não editam esse decreto legislativo, dizendo como é que fica. E, nesse caso, pelo que eu estou acompanhando, eles não vão editar decreto legislativo nenhum. Tá, e daí como é que fica? Bem, então a Constituição diz, se não votarem, se não surgir decreto legislativo explicando, os atos praticados no curso do período da medida provisória, certo? Eles valem. Eles operam, é ato jurídico perfeito, eles operam seus efeitos e está tudo resolvido. Os que foram ajustados no período da medida provisória. Depois, não. Por isso que agora, voltando para a questão do banco de horas, quem ajustou um sistema de banco de horas nos termos da medida provisória 927, já fez o documento, pegou a assinatura, ou fez eletrônico, fez por e-mail, mas regulamentou isso com os empregados, esses acordos, salvo se der mais ativo maluco, que eu acho que não vai acontecer, né? Eles vão deixar passar os 60 dias, não vão falar nada, e quem fez banco de horas do regime especial da 927 vai valer até o final. Quem não fez, não faz mais. Então, quem não fizer acordo até domingo, para ter o banco de horas da 927, depois de domingo não faz mais. Entendido isso? Isso é só para eu ir matando os assuntos. Falei do banco de horas, falei das férias e falei do home office aqui. Perguntas? Alguém tem mais alguma perguntinha? Doutor Diego, Jean do Guarapuava, tudo bem? Tudo bem, Jean? Como é que tá? Bem, senhor. Boa tarde. Existe alguma possibilidade de ser editada a nova medida provisória? Essa
substituindo a 927 ou desde que começou o novo sistema de medida provisória, ela não pode ser mais reeditada, né? Pode. O governo pode emitir outra medida provisória? Pode. Em princípio, pode. Tá? Mas não vai. Isso aí, pelo menos, a informação que eu tenho da nossa base no Congresso é de que não vão editar. O governo não vai editar medida provisória para resolver essa parte desse sistema, entendeu? Ou seja, banco de horas, férias, utilização de feriados, teletrabalho. Então, essas questões que estavam na 927, ele não vai renovar. Pelo menos essa é a informação que nós temos até o presente momento. Ok, Jean? Doutor Diego? Opa, Angélica, está ouvindo? estou ouvindo, pode falar. Doutor Diego, uma questão aqui com relação ao 13º, no caso dos contratos suspensos. Esses meses daí não são computados. Desculpa, repete? Com relação ao pagamento do 13º. Certo. A pessoa está com o contrato suspenso. O período de suspensão, ele é computado depois no cálculo do 13º? Essa vai ser uma bagunça gigantesca lá na frente. Não se sabe, então. Não, é o que eu estou dizendo, eu tenho minha posição, né? Mas o que acontece? Né? O cálculo do 13º salário e do setor, né? Às vezes a gente faz um cálculo por motivos republicanos, certo? Imbuídos do mais alto valor da honestidade e tudo mais, mas às vezes a gente acaba sendo um ato falho. Agora, quando eu explico, vocês entenderam o que eu quero chegar. Na lei, existe uma forma de calcular o 13º. E normalmente se remete ao último salário, né, ao salário de dezembro. Tá? Só que as nossas convenções e o nosso sistema de trabalho, né, principalmente no ensino superior, né, são salários variáveis, são horistas. Então, às vezes, pode mudar a carga de um semestre para o outro, e aí, por conta de uma coisa que há vários anos a gente tentou regulamentar, nós escrevemos em todas as convenções que o cálculo seria pelos duodécimos. Ou seja, pela média duodecimal de um determinado período que a gente estipulou, que normalmente vai de dezembro de um ano a novembro do outro. Certo. Então, aí, por isso que eu dei risada, né? A hora que chegar na hora do cálculo, como já não se remete ao valor do salário do mês do exercício do 13º, e sim ao período, quando você for fazer uma média, a média é do quê? A média dos salários. Se a pessoa teve 3 meses de contrato suspenso, ele recebeu o salário? Não, ele recebeu o benefício previdenciário. Pois é. Então, esses 3 meses entrariam na conta para efeito de traçar a média? Assim, no estrito rigor formal, não. Não. Que é a mesma coisa que normalmente eu digo no nosso departamento tributário, a gente sempre explica isso. É exatamente a mesma questão que ocorre nas recuperações tributárias que a gente faz para aviso prévio indenizado. Né? Salário é a contraprestação por trabalho, para efeito legal. Então, só cabe contribuição previdenciária, por exemplo, sobre salário, né? Ou sobre verbas de natureza salarial. Né? Isso eu estou colocando porque já está pacificado isso, só para te mostrar como, apesar de ser uma sacanagem, a lei estará do lado de quem não considerar os 3 meses. Certo. Né? Porque o que acontece? Houve pagamento? Houve, mas que pagamento é esse? Benefício previdenciário. Tá, mas então, se foi benefício previdenciário, não foi salário. Por quê? Porque ele não estava trabalhando. A mesma coisa ocorre naquela questão dos 15 dias de afastamento que são abonados pelo empregador, né? A pessoa recebe dinheiro, mas não recebe salário. Ela recebe benefício previdenciário ao encargo do empregador. Depois do 16º dia, ele recebe benefício previdenciário ao encargo do governo. Certo. Entendeu? Mas nenhum deles é base de cálculo do INSS. Então, nesse caso, nenhum seria base de cálculo do 13º.
Tá. Em tese, muita gente me diga assim, puxa, mas é uma bela sacanagem, ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso. Tá. Oi, doutor. Posso só fazer mais uma pergunta aqui? Na verdade, você já explicou acho que para a Camila, mas para mim não ficou bem claro. Eu estou com bastante problema com 0 a 3 anos, perda de alunos. Na verdade, se eu agisse racionalmente e objetivamente, já teria que ter demitido umas 2 ou 3 professoras, porque não vou ter turma. Só que considerando que essa pandemia vai terminar, que as turmas vão voltar, que a gente vai ter que dividir talvez uma turma em 2 ou 3, não sei, a gente está sendo otimista e prorrogou o contrato de suspensão delas. Mas a cada mês ou a cada notícia da mídia, os pais se apavoram e vão desligando, né? Então a gente não sabe como é que vai chegar lá na frente. Então, a minha questão é, caso dê certo da licença não remunerada, eu terminei a minha suspensão, o prazo de 120 dias, e não tenho turma nenhuma, eu não quero demitir, porque eu espero que ano que vem eu vou precisar delas, né? Entraria daí nessa licença remunerada? Poderia entrar? É isso que eu não entendi na resposta que você deu. Na licença não remunerada? Foi o que eu disse. Teoricamente, sim, mas seria tese. Porque o que acontece, o que eu disse foi que nós temos a orientação jurisprudencial 244 do TST, que diz que variação de carga é uma coisa que ocorre naturalmente nas escolas e que se houver perda de turmas e perda de alunos, você pode fazer redução proporcional à carga do professor. Certo? Normalmente, isso não foi criado para uma situação como essa. Isso foi criado para o fluxo normal das coisas. Esse semestre eu tenho mais 4 aulas, semestre que vem eu tenho menos 4, depois mais 10, menos 10, ou seja... É uma coisa que não acontece na educação infantil, né? É uma coisa que não acontece para nós, né? Claro. Então, o que eu disse foi que, neste caso específico, né, na teoria, não está escrito lá que vale só para professor em regime de hora-aula. Tá? Então, assim, na teoria, daria para usar o mesmo raciocínio no caso do regente aqui. Mas, sem tese, você estaria num universo de risco. Você teria que saber que está entrando num caminho em que você provavelmente vai ter muito conflito. Quando você está no mundo das teses, geralmente é outro lado que é o prejudicado não concorda, né? Vai para a briga. Então, aí você tem que avaliar o custo-benefício do assunto. Tá. Doutor Diego, mas isso estaria numa pauta de conversa com o sindicato, considerando a educação infantil? Sim, né? Está no topo da lista. Ah, tá bom. Até para o pessoal da educação infantil, o começo da conversa que eu tive com o Lineu, que é o presidente do Simpropar, foi a educação infantil. Não que o resto está esquecido, mas... Sim, por favor, doutor Diego. Eu falei, chegou a hora de nós começar a fazermos aquela conversa ruim, mas que é necessário. Então, está no horizonte das nossas preocupações, no topo delas. Nós agradecemos. De nada. Obrigada, doutor Diego. Oi, doutor. Oi, eu queria ver com você sobre a questão do dissídio. Como que está isso? Se vai haver algumas mudanças? Se vocês já sabem de alguma coisa? Nós estamos bem curiosos para saber sobre a questão do dissídio. Curioso na questão das regras ou na questão do dinheiro, do valor? Das regras mesmo. Das regras é o que eu acabei de falar ali para a Angélica. Nós vamos sentar para falar de criarmos cláusulas de exceção para esse período. Ai, meu Deus, sono. Não dormi das 2 em diante. Então, assim, eu digo cláusulas de exceção para dizer assim, nós não vamos criar cláusulas para criar brechas e inventar uma moda para prejudicar as pessoas. Nós vamos basicamente tentar achar cláusulas, principalmente para a educação infantil, em que a gente tem um perde-perde, mas divida um pouco das perdas para tentar manter os empregos, para manter as estruturas, tá? Então, está nessa negociação, eu falei com ele hoje e nós marcamos para conversar na segunda-feira, para, na verdade, iniciarmos essa conversa para tentar criar essas condições para o segundo semestre. Né? E dentre elas é o que eu estava dizendo, como é que fica quem perdeu turma?
vamos fazer que pode desde que, vamos colocar que pode desde que pague um auxílio tanto, sem natureza salarial, vamos fazer, ou seja, nós vamos ter que ser um pouco criativos para tentar minimizar o problema. Mas a minha ideia é exatamente essa, nas situações drásticas que nós temos, né, dividir o prejuízo, né? Esse é o melhor jeito de dizer o assunto, né? Porque a gente pode, como eu sempre brinco, aí, quem me conhece, eu falo, podemos chocolatar à vontade a história, mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, se não dividirmos prejuízos e abrirmos um pouco de oxigênio para as relações de trabalho em alguns setores, principalmente educação infantil, o que vai acontecer é que vão quebrar todos. Entendeu? O que vai acontecer é que vai todo mundo para a rua. Né? Depois, ano que vem, se recontrar. Então, pode acontecer tudo. Então, ou a gente conversa e acha soluções juntos, ou cada um vai achar a sua solução e ela não vai ser boa para ninguém. Mas eu senti que o sindicato, principalmente na pessoa do presidente Linneu, o Simpropar, está bem sensível à situação, então eu acredito que há muito espaço para a gente construir. Não vai salvar a lavoura de ninguém, mas com certeza vai criar oxigênio para poder fazer algumas coisas nesse momento que em situação normal não poderia. Que bom, porque principalmente as escolas de educação infantil precisam de apoio, né? Precisam muito de apoio. Quem ainda é fundamental, ensino médio, ainda está conseguindo levar melhor do que a educação infantil, porque ela está sendo a mais direta na perca aí, bem significativa de alunos. Nós que temos educação infantil e ensino fundamental, sentimos isso na pele. Os nossos alunos saíram a rodo. Então, assim, fazemos de tudo para manter o emprego, para cuidar dos nossos profissionais, da equipe, mas precisamos também da ajuda do sindicato na questão também até do dissídio aí, né? Para que uma questão trabalhista aí, né, venha nos dar mais problemas do que nós já temos. E obrigada, doutor. Tá, não, mas fiquem tranquilas, no sentido de que tudo isso nós estamos tentando discutir. Eu até, eu não comentei com essa expressão, mas até PDV talvez a gente coloque no pacote para tentar matar as instabilidades, que alguém falou, como é que eu faço agora? Eu não tenho mais jeito, eu vou ter que mandar, e eu entrei no acordo, fiquei 3 meses no acordo, e agora não tem mais jeito. Então, assim, até esse tipo de alternativa é possível. Eliminar a garantia de emprego para você fazer a dispensa agora, né? E não vai precisar pagar os 3 meses, desde que temos que conversar, né? Temos que ver o que é. Mas já demos o primeiro passo, como falei, tive essa conversa hoje com o Linneu, né? Já marcamos para segunda-feira essa nossa conversa, a continuação dessa nossa conversa está na urgência, isso aí, está na prioridade. Aldir? Oi. Uma pergunta em cima de uma construção que estava lançando já. Uma professora estava com redução, fez uma cirurgia e possivelmente ultrapasse os 15 dias. O que fazer? Que iria para a Previdência, em tese. Desculpa, uma professora... Estava com redução de jornada e salário, fez uma cirurgia e possivelmente ultrapasse os 15 dias de atestado, como faz? Vai para o INSS. Interrompe a redução nesse caso. No caso, nós estamos falando de uma professora que estava com contrato reduzido. Reduzido. Isso é importante. Nos contratos suspensos, a coisa é um pouco mais dura, né? Mas no contrato que está reduzido, ela continua sendo um contrato ativo. Então, se ela tinha um contrato ativo e chegou num determinado momento, surgiu uma nova causa interruptiva, que é a doença. Não é a doença, é a incapacidade de trabalhar. Passou os 15 dias, surge uma causa suspensiva, que é o decurso desses 15 dias. Né? O que a lei diz? Vai para o INSS. Nesse caso aqui, que não me entendam mal, nesse caso, para ela ficou até melhor, né? Que daí ela ela recebe o benefício do INSS, né? E não se discute toda a questão de garantia de emprego e tudo mais, e a coisa fica mais acomodada. Mas a resposta passou 15 dias, estava com o contrato reduzido, não recuperou a capacidade de trabalho, vai para o INSS. Ok, valeu. Doutor Diego, boa tarde.
Eu estava sem conexão, entrei um pouquinho mais tarde. Sobre as férias, é mais viável a gente já dar férias para os funcionários agora? Foi, eu acho que uma das primeiras perguntas. Eu entrei e estava finalizando. Claro, não, mas eu repito aqui, o problema das férias é o seguinte, né? O horizonte para o teu calendário. Eu sei que eu estou falando uma coisa muito complicada, porque como é que você está falando de calendário, você nem sabe o que vai acontecer. Mas, mal ou bem, algum planejamento de calendário você deve estar tendo, ou todo mundo está tendo. Ou com atividade remota e depois volta, eu vou fazer híbrido, eu vou fazer assim, ou seja, você tem uma ideia disso. Então, qual o melhor momento para dar as férias? Não existia melhor momento para dar das férias, era quando você quisesse. O que a lei tinha deixado muito claro você não estava proibido de dar as férias em julho ou em abril, que alguns deram lá em São Paulo, deram em abril, tá? Então, é a hora que você julgar que é melhor. Você não estava proibido de fazer isso. O que nós destacamos no início foi que agora, com a perda de vigência da medida provisória 927, que vai ocorrer no domingo, você vai ter um abacaxi que é dar o aviso de férias. Tá? Porque o aviso de férias, neste instante, você poderia dar com 48 horas de antecedência. Inclusive, eu te diria, você ainda pode. Hoje não acabou. Né? Mas quando chegar domingo, né, na segunda-feira já vão voltar as regras da CLT. E as regras da CLT, elas são bem mais duras. 30 dias de antecedência, não pode dar, além de ser 30 dias, não pode dar com 2 dias de antecedência do descanso semanal. Então, a volta das regras das férias antigas realmente vai causar um grande transtorno nessa concessão. Tá? Uhum. Essa foi uma das grandes novidades ruins do que aconteceu, que a gente vai ter no domingo pelo descaso que, infelizmente, os senadores tiveram em votar uma medida provisória tão importante para o segmento produtivo brasileiro. Ok, obrigado, doutor Queco. Nada, Ione. Mais alguma dúvida, pessoal? Bem, então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu só vou deixar então uma mensagem final aí para vocês, que na verdade a gente tem pouco tempo e 500 mil assuntos para conversar. Então, o que eu ia dizer sobre o calendário, nós tivemos um parecer do Conselho Nacional de Educação agora na semana passada, na verdade homologado semana passada, né? Ele já é um pouco anterior. Tá? O que eu quero destacar? Só a gente poderia falar 1000 coisas sobre ele, sobre o ponto de vista pedagógico, sobre outros pontos de vista, mas eu só quero lembrar 2 coisas. Né? Uma que nós vamos falar provavelmente daqui a um mês no próximo congresso da FENEP, que vai falar sobre calendário e contrato de 2021, tá? Mas sobre isso eu tive uma reunião hoje com um grupo fechado lá de estudos para 2021, né, do setor de ensino, e uma das questões que a gente discutiu a partir desse parecer é uma confusão que estava ocorrendo sobre a questão do ensino híbrido. Então, eu só vou falar isso aqui porque tem que tomar cuidado, e vou falar sobre o ponto de vista trabalhista. Tem que tomar cuidado que muita coisa que você está podendo fazer hoje e pedir para o professor fazer aula, gravar vídeo, fazer isto, fazer aquilo, isso só vale porque nós estamos com um decreto de calamidade pública nacional que transforma tudo que nós estamos fazendo num regime de exceção. Neste regime de exceção, tudo que vocês estão fazendo, né, foi autorizado. Mas para 2021, não necessariamente estará. Então, quando o Conselho falou do calendário com aula híbrida, com atividade de uma forma ou do outro, que cada um deve estar estudando para fazer a sua modelagem, só não esqueça o seguinte, né, de que uma coisa é o que o Conselho falou sobre terminar o ano letivo 2020, ainda que seja naquele contínuo que ele colocou no parecer, ou seja, pondo matérias para o ano que vem. Só que eu gosto muito dos conselheiros, entendo, são pessoas inteligentíssimas. Agora temos a presença lá da professora Amable, nossa ex-presidente da FENEP, né,
que vai assumir uma das cadeiras lá. Então, só gente de primeira qualidade. Mas tem que tomar cuidado, porque quando fala de pedagogias, de educação, os russos às vezes não concordam. Então, a legislação civil e a legislação trabalhista não conversam às vezes com a legislação educacional. Então, quando virar o ano, o decreto, tomara, acho que todo mundo vai rezar junto comigo, todo mundo quer que não prorrogue o decreto de calamidade pública, que não tenha calamidade pública depois de 31 de dezembro. Mas se não tiver calamidade pública, né, você já não vai poder mais dar aula remota se não tiver no teu projeto pedagógico. Você já não vai poder dar mais, fazer parte de estudos dirigidos à distância se não tiver no teu proposta pedagógica e não tiver validado pelo teu conselho, seja dentro das regras do conselho. O Conselho Nacional recomendou, mas ele misturou, e aí por isso que eu disse, são pessoas de extrema capacidade, mas e estavam imbuídos no intuito de auxiliar os conselhos estaduais, dando um norte, só que eles esqueceram disso. Contrato, como terminar 2020 é uma coisa, né? Contrato 2021 é outra. Então, eu estou dizendo isso para já começarem a pensar, porque nós vamos chegar em outubro com um contrato educacional. Eu estou dizendo outubro porque se você propuser um contrato agora, você vai levar um míssil do pai, né? Pô, nem voltamos, está querendo enfiar um contrato na minha cara. Mas vai chegar o momento da gente falar da renovação dos contratos, em algum momento. Então, só eu quis colocar esse apanhado, porque o parecer do Conselho, sob o ponto de vista educacional, é maravilhoso. Mas, sob o ponto de vista trabalhista, eu quis dar esse destaque. Você hoje só pode que você remetesse todos os professores para o ensino remoto e essas atividades fossem validadas. Não quer dizer que elas continuarão sendo validadas. E não quer dizer, né, que cessado o contrato, cessado o período de calamidade, que os professores serão obrigados a continuar fazendo o que fazem. Tá? Então, essa é uma mensagem que, na verdade, não vai resolver isso agora, mas eu fiquei preocupado quando vi o parecer, porque focou-se muito na questão educacional, que é perfeito, mas esqueceu-se disso. Então, fica o meu alerta final, que é a minha mensagem final, para tomar esse cuidado, e, sob o ponto de vista trabalhista, e fica uma outra mensagem, mas que eu já agendamos agora para o final de agosto, início de setembro, né? A FENEP vai fazer um grande congresso falar do contrato 2021, inclusive nós vamos falar do LGPD também nisso aí, então tem muita coisa, você vê, o mundo não para, um monte de coisas pipocando por aí, tá? Mas eu digo isso para tomar cuidado, não confundir, porque lá quando passar 1º de janeiro, vai vir a pergunta, quem foi que autorizou? Quem é que disse que você pode continuar fazendo o que você faz? Que não tem mais calamidade pública. E sob o ponto de vista dos contratos educacionais, você vai ter que lembrar o seguinte, se hoje a gente está nessa briga, nessa guerra, em alguns casos, com os nossos contratantes, porque a gente mudou o modal de prestação de serviços, mas a gente diz que foi força maior, a gente diz isso e isso, estamos ganhando essa discussão, né? Quando acabar a calamidade pública e você tiver feito uma nova proposta pedagógica, né? E aí? Agora você já não vai poder dizer que não fez, você vai ter que fazer uma opção, tá? Então, fica essa mensagem não para resolver nada, mas só para não... É que nós ainda temos bastante tempo para pensar nisso, mas... Quando a gente pisca, né? Já chegou agosto, piscou, chega novembro, piscou, e aí? Tá? Então, fica a minha mensagem final. Professora Cris, eu não sei se a professora está aí ainda. Eu vi que ela tinha entrado. Mas, Gilson, não sei se está aí para encerrar, senão eu mesmo encerro. Não está aí, Gilson? Então tá bom. Pessoal, muito obrigado aí pelo... Ai, apareceu, Gilson. Tinha que dar alguma mensagem final aí, Gilson, ou não? Não, doutor. Na verdade, a professora pediu para o produtor mesmo, pode fazer o encerramento, por gentileza. Tá bom, então. Então, não, faço então o encerramento dizendo o seguinte, principalmente para a educação infantil, né? Eu sei a agonia que estão passando, eu queria só fazer um resgate aqui da luta. Todo mundo que está envolvido aqui com o Cinep, com a FENEP, com os outros órgãos de representação da educação, vocês não imaginam o quanto que nós estamos trabalhando
olha, que nem gente grande, acorda às 6, termina às 11, né? Mas, e às vezes eu sei que parece, puxa, mas não resolvemos. Mas é exatamente o que eu estou dizendo. A coisa é tão complexa e nem todo mundo colabora que às vezes parece que a gente não fez nada. Mas eu queria só fazer o destaque final aqui do quanto a professora Cris tem trabalhado. Olha, é uma loucura, né? A mulher é pequenininha, mas trabalha que nem gente grande, como diz o Ademar. Então, eu queria fazer esse resgate aqui de agradecer a professora Cris pelo trabalho dela. E no que depender de mim, vou estar correndo atrás. Desculpe se às vezes a gente não consegue responder rápido, mas o nível de demanda também. Vocês mesmos devem estar com esse nível de demanda, WhatsApp, e-mail. Então, na medida do possível, nós vamos tentar atender todo mundo. E em relação às questões trabalhistas, só para encerrar para quem entrou no final, nós vamos, a partir da semana que vem, conversar com o Simples, já marquei com o Perrine, tá? Vamos falar com o Saipar e vamos falar com o Simpropar para tentar fazer isso. Eu vou marcar para as comissões, o Cinep tem comissões temáticas e por segmento, eu vou pedir depois para o Márcio e para o Gilson chamar essas comissões, vamos achar um horário para a gente conversar primeiro entre nós sobre o que nós queremos demandar e vamos fazer agora, aproveitar essas próximas semanas para tentar construir cláusulas, como eu chamei de cláusulas de convenção coletiva em termos de exceção. Esse vai ser o nome da coisa. Ok? Bom final de semana para todo mundo aí e obrigado pela paciência.